Olá a todos, professor André aqui. Com esse vídeo eu pretendo cumprir uma promessa que fiz aos meus alunos de mostrar de onde vem a fórmula resolutiva de equações do segundo grau. Eu vou cumprir aqui alguns passos algébricos, não é a única maneira de se deduzir a fórmula. A gente poderia seguir um viés geométrico ou mesmo um outro caminho algébrico, mas eu pretendo seguir um caminho que me parece um pouco mais didático. Então a ideia é a seguinte, é transformar o primeiro membro dessa equação num trinômio do quadrado perfeito. É transformar então o lado esquerdo do sinal de igual num trinômio do quadrado perfeito. Para isso, eu precisaria que o primeiro termo aqui fosse um quadrado perfeito. E eu vou multiplicar então de uma forma bastante conveniente a equação toda por 4a. Vejam que o a é um número diferente de zero, do contrário seria uma equação de primeiro grau. Então eu estou multiplicando a equação toda por alguém que não é zero. Isso não vai destruir a minha equação, né? Então aqui vai ficar, depois de fazer a multiplicação, nós teremos 4a² x² mais 4abx mais 4ac igual a 4a vezes zero, que é zero. Muito bem. Agora, o primeiro termo aqui já parece um quadrado perfeito. É o quadrado de 2ax. Né? O quadrado de 2ax dá 4a² x². O 4abx é o dobro de 2ax, esse termo aqui, vezes o b. Está faltando alguém ainda aqui nessa equação para virar um trinômio de quadrado perfeito. E você já deve ter visto nesse momento que quem está faltando é justamente o b ao quadrado. Mas a gente resolve isso já. Como é uma equação, a gente consegue somar a ambos os lados dessa equação o que falta. Então eu vou somar a ambos os lados da equação o b². Então nós temos ainda aqui nessa equação mais b². E aí teríamos mais 4ac, que eu já vou ter o cuidado de subtrair do outro lado, que tem o b² que nós somamos, menos 4ac. Olha o que já apareceu aqui, o b² menos 4ac. No que ficou à direita dessa equação? Um trinômio de quadrado perfeito. Qual é a forma fatorada desse trinômio? É o primeiro termo, 2ax, mais o segundo termo, b, tudo ao quadrado. E isso tem que dar b² menos 4ac. Ótimo. Para eliminar esse quadrado, bom, 2ax mais b ao quadrado vai dar b² menos 4ac se 2ax mais b for igual a mais ou menos a raiz quadrada de b² menos 4ac. E agora é só isolar o x aqui. Como é que a gente faz isso? Bom, para isolar o x, a gente subtrai b primeiro, de ambos os lados, fica 2ax é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada disso, de b² menos 4ac. E agora dividimos ambos os lados por 2a. Lembra que o a é diferente de zero, então eu estou fazendo uma divisão por alguém que não é nulo. Então o x vai ficar menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b² menos 4ac dividido por 2a. Pronto. Temos aqui a fórmula resolutiva de equações de segundo grau, que aqui no Brasil nós costumamos chamar de fórmula de Bhaskara. No entanto, eu preciso dizer para vocês que o Bhaskara, um matemático indiano que viveu nos anos de 1114 até 1185, ele jamais escreveu ou fez alguma coisa desse jeito, algébrica assim. Porque na época dele, lá no século XII, os matemáticos, ele inclusive, eles não escreviam os coeficientes de equações por meio de letras. Eles não tinham ainda toda a estrutura algébrica desenvolvida naquela época. Isso veio muitos séculos depois, lá no século XVI. Então,
na época do Bhaskara, eles já sabiam, já tinham uma ideia, essa ideia de completar quadrados, que foi o que eu usei aqui. Ó. Eu completei, somando b quadrado ambos os lados dessa equação aqui, na segunda linha, eu completei esse primeiro membro com o b quadrado, de modo que ele se tornou um quadrado perfeito aqui, né? Então o Bhaskara já sabia dessas ideias naquela época, mas ele não utilizava letras, portanto ele não escreveu isso. Logo, não está estritamente correto chamar essa fórmula de fórmula de Bhaskara. Bom, é isso. Eu tentei ser bastante rápido, tinha muita coisa para falar sobre isso. Tem outras maneiras interessantes de chegar a essa fórmula, né, para as raízes de uma equação de segundo grau. Eu posso tentar deixar isso para um outro vídeo, inclusive falar dos aspectos históricos, que vale a pena a gente conhecer um pouquinho. Um abraço a todos, espero que vocês tenham entendido.